Muito bom dia, muito bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje à noite, às 20 horas, a nossa live da nossa campanha quebrando cadeias, né? Está sendo uma bênção. Muitas pessoas estão participando de uma forma muito, muito linda. E também pela madrugada nós estamos com a nossa corrente de oração, né? Com a nossa campanha de oração das causas impossíveis. E aqui eu quero louvar a Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Deus ele tem feito coisas grandiosas na vida de todos aqueles que estão assistindo, que estão participando. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. E nesta manhã eu quero apenas comentar um pouco sobre o Natal. Estamos já nos aproximando aí da festa de Natal, tão celebrada, né? E o Natal é uma das festas mais importantes do cristianismo, juntamente com a Páscoa e o Pentecostes, pois celebra realmente o nascimento de Jesus. Muito obrigado a vocês que estão aí. Podem compartilhar com outras pessoas, porque é algo legal, é algo bom, tá? Que Deus ajude a Glória aí, Glória Andrade, eu também sou Andrade, tá? Nelson Alves de Andrade. Então, o que é esse Natal, né? O Natal celebra o nascimento de Jesus, ainda que na realidade não haja uma confirmação exata sobre a data certa, né? Que seja realmente 25 de dezembro, como sendo o verdadeiro dia do seu nascimento. Não sei se vocês sabem disso. Que Deus abençoe a todos vocês aí, ok? Reinaldo. E o Natal tem sua origem, né? Latina, derivado do verbo nasceres, natus. Bom dia para todos. E com o significado de nascer, ser posto, ser colocado no mundo. Em inglês a palavra designa o Natal, Christmas, porém provém das palavras latinas. Cristo, Messe, em inglês Christias, mas Missa de Cristo, né? É uma festa celebrada no dia 25 de dezembro. Geralmente, as várias denominações cristãs celebram o Natal, a maioria, na realidade. Muito embora outros não, né? Falam que isso é fanatismo e que não pode ser celebrado, porque não sabemos a data certa em que Jesus nasceu. Mas, gente, vamos celebrar o nascimento de Jesus? É muito comércio, na realidade. Porém, é uma data em que as pessoas falam muito sobre Jesus e alguém diz assim, mas outros lembram-se dele apenas no nascimento, na época do Natal. Pelo menos ainda lembram, né? Na realidade, Cristo nasce todos os dias em nossos corações e nós devemos abrir o nosso coração para que Ele possa realmente entrar em nossas vidas. Mas, no entanto, nós precisamos ter o nosso conceito, né? E aí nós vemos que essa festa, celebrada no dia 25 de dezembro pelas várias igrejas, pelas várias denominações, essa data foi instituída no século IV pela Igreja Ocidental, que é a primeira igreja, ou seja, a primeira celebração de Natal em Roma ocorreu provavelmente no ano 336 depois de Cristo. E desde o século V, né, pela Igreja Oriental. Em Roma, 25 de dezembro era a data em que os romanos comemoravam o início do inverno, no solstício de inverno.
Era uma festividade dedicada ao nascimento do Deus Sol invisível, Dies Natalis Solis Invictus. Solício se refere à época em que o Sol passa pela sua maior declinação, quer dizer, seu maior afastamento. Vocês sabiam disso? Gerson, que Deus te abençoe, tenhas um bom dia. E Boreal Norte ou Austral Sul, e durante o qual cessa de afastar-se do Equador. E a Saturnália, que era a festividade comemorada em honra ao deus Saturno, era comemorado de 17 a 22 de dezembro, um período de alegria, de troca de presentes. E o título Invictus era também aplicado a 3 outras divindades: El Gabal, o deus Sol, Dielogábalo na Síria, o deus persa Mitra e também a Marte. O dia 25 de dezembro, na realidade, era tido também como o do nascimento do misterioso deus persa Mitra e o sol da virtude, provavelmente também conhecido pelos romanos como Mictras, o deus que estava presente na carne e no sangue dos touros, e quando consumido concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial. Assim, gente, nós vemos essas festividades aí, né? O romanismo fornecendo um significado, uma roupagem diferente, uma linguagem cristã, uma adaptação. E por causa de sua origem não bíblica, essa festividade foi proibida na Grã-Bretanha, em algumas colônias americanas no século XVII. Todavia, os velhos costumes logo voltaram e assim foram acrescentados ao Natal e foram acrescentados para essa data, e o Natal voltou a ser celebrado como festa religiosa. Olhando, estão gostando, né? Que bom. Olhando por esse ângulo, por esse parâmetro, na realidade vocês observem que é uma mistura muito grande do paganismo. Mas é pecado você celebrar o Natal? Eu diria que não. Porque você trouxe uma nova roupagem, uma roupagem diferente. Aí tem a questão de árvore de Natal, esse monte de coisa, entendeu? Que antes eu tinha 2 árvores de Natal, joguei fora por ignorância, agora eu queria comprar outra. Por quê? Mesmo não sabendo a data exata do nascimento de Jesus, mas é uma data em que muitos trocam presentes, há mais uma harmonia entre as famílias. É claro, como eu já disse no início, muito comércio, muita coisa. Porém, gente, não há um pecado, eu não vejo um pecado nisso na realidade. O nascimento de Jesus aconteceu por volta de 2 anos antes da morte do rei Herodes, o Grande, que ocorreu no ano 4 antes de Cristo. Deixa eu ver assim. Antes de Cristo. Assim, o ano mais correto para o nascimento de Jesus seria 6 antes de Cristo. Não seu ano 0, ok? Como contado pelo ano Domini, ano do Senhor em latim. Introduzida primeiro na Europa Ocidental, no século VIII, no 8º século. A partir daí foi feita a separação entre os eventos ocorridos antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, AC. Eu sou professor de teologia também, tá, gente? E DC, que é depois de Cristo. Esse último chamado de EC, que é a Era Comum. E a Bíblia nos fala que antes do Herodes morrer, mandou matar as crianças de Belém até os 2 anos de idade. Aí nós vemos em Mateus, né, no livro de Mateus, capítulo
2, versículo 16. E está aí, esses assassinatos aí que aconteceram, que inclui não mais que algumas dúzias de crianças por causa do tamanho pequeno de Belém, não ficou registrado em outros escritos históricos. Flávio Josefo, por exemplo, apenas menciona sua crueldade para com todos os homens. E 2 anos para baixo não significa necessariamente que Jesus teria 2 anos de idade na época, mas mostra que Herodes não queria se arriscar a perder o seu trono para uma criança. Esse era o intento dele, né? E Jesus é perseguido, na realidade, desde a sua tenra idade, e tiveram que fugir para o Egito. Mas o que nós observamos no nascimento de Jesus é que o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma coisa que nós aceitamos realmente pela fé, porque olhando para o lado humano, quer dizer, do lado realmente humano, não há como. Porém, Deus é aquele que faz gerar da forma que Ele quer, né? Então José, seu marido, como era justo e não querendo infamar, decidiu deixar a Maria, né, secretamente, mas, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque nela está gerado do Espírito Santo. Vocês observem aqui que nós vemos através do sonho José recebendo a revelação. E eu acho incrível que existem até alguns pastores que não acreditam em sonhos, né? Quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, nós vemos o José, o sonhador, José do Egito. Deus sempre me mostrou coisas em sonhos. Incrível, por incrível que pareça, desde os meus 12 anos de idade. E aqui está dizendo: ela dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está, na realidade, o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Segundo a Bíblia, antes do nascimento de Jesus, Otávio César Augusto decretou que todos os habitantes do império aí, né, daquele momento, fossem se recensear. Havia um recenseamento. Cada um na sua idade. Desculpe, minha garganta não está muito bem. Eu tenho feito live todos os dias e orado também pelas madrugadas da campanha de oração que vocês estão nos acompanhando conosco. Aí nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 2, o versículo 1, que diz o seguinte, ó: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela deveria dar à luz. Deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-os em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aí está a palavra de Deus falando realmente sobre o nascimento de Jesus. E o que é que nós, pessoal, devemos na realidade fazer, né? O que é que nós devemos comemorar? Comemorar usando, fazendo cultos referentes à data, aproveitando a oportunidade para falar sobre o nascimento de Jesus, para um ajuntamento espiritual solene bem melhor, né? E não sermos as pessoas fanáticas a ponto de dizer não pode, porque a Bíblia não fala. Nem tudo a Bíblia fala, gente. Nem tudo a Bíblia revela.
E a profecia aí se cumpriu. José recebeu a visita do anjo de Deus em sonho. Aí nós vemos aí a anunciação, né? Mateus 1, 18 a 23. O nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Eu já li aí. É necessário você entender a palavra de Deus e dar valor à palavra de Deus. Aí em Lucas nós vemos, capítulo 1, versículo 26 ao 38, falando também sobre o nascimento de Jesus Cristo. Outros profetas já haviam falado sobre o nascimento de Jesus, Isaías 9, 1 ao 7, mas para a terra que estava aflita, o profeta referia-se ao reino de Judá, sob a ameaça do jugo assírio. Não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar. Além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí nós vemos a luz que é Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Em Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 2, fala do trono de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento, um filho, Davi, e das suas raízes um renovo, das suas raízes, da sua descendência, da sua árvore genealógica, um menino que é Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento, do temor do Senhor. E aí nós vemos confirmado a sua unção como Messias, que nasceria da casa de Davi. Isaías 42, versículo 1, eis aqui o meu servo, que faz uma referência a Jesus. Em quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. A Bíblia diz, queridos, em João capítulo 1, versículo 12, deixa eu ler aqui, que ele veio para os seus, que era para os judeus. Deixa eu ler aqui, ó. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, o versículo 12, que diz o seguinte, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então vejam, aí está realmente inserido os gentios, porque os da sua terra, né, rejeitaram-no. Porém, evidentemente, no plano de Deus, para que nós fôssemos alcançados, né? E às vezes eu me pergunto, e se os judeus tivessem aceitado, o que seria de nós? Evidentemente, Deus faria uma outra coisa, mas ninguém ficaria sem a salvação. Ok? Porque o plano de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Compartilhe aí, gente. Em Jeremias 23, 5 a 6, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, e reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Cumprindo-se a profecia, né, dos profetas, os profetas que profetizaram, que relataram sobre o nascimento de Jesus de forma grandiosa, de forma fenomenal. Ezequiel 37, 24, o meu povo Davi, que é referência a Jesus, o meu servo Davi.
reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Vocês observem que aqui o reinado de Cristo não era um reinado político, era um reinado espiritual, trazendo o ensinamento espiritual, trazendo a libertação espiritual para o povo, conforme nos fala Isaías capítulo 61, que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. E vejo aqui a missão de Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, e a consolar a todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aí aqui está dizendo, depois de tudo isso, o que é que vai acontecer? E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades destruídas de geração a geração. Aí seremos o quê? Seremos chamados sacerdotes do Senhor. E aí nós vemos o cumprimento desta profecia, Pedro falando que nós somos geração eleita, povo abençoado, povo adquirido, fomos comprados por um bom preço. O preço da salvação, meus lindos e lindas, não é por dinheiro, não é por sacrifício, não é porque você faz culto ou campanha de libertação, não é porque você vai celebrar a missa de sétimo dia, ou porque você faz uma novena. O preço da salvação foi pago por Jesus. Ele pagou o preço. Isso é muito importante. Isso é o verdadeiro Natal. E Mateus capítulo 5, versículo 2 diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui nós observamos que a eternidade de Jesus, que ele é Deus, né? Provando que ele é divino, desde os dias antigos. Ele, como Deus, ele não teve princípio nem fim. E como diz a Escritura, João 7,42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi. E todas elas se cumpriram quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. E esse cumprimento das profecias trouxe o reinado de Cristo, que em Apocalipse fala que ele virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, o reinado de Jesus já é imposto, já é determinado em nossos corações e em nossas vidas. E é por isso que, o que é que nós devemos fazer? Todos os dias, né, agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de Jesus. E não é pecado você celebrar o Natal, não é pecado. Celebre ao modo bíblico, né? É pecado celebrar o Natal? Deixa eu ver o que é que alguns dizem aqui. É claro que algumas pessoas vão dizer sim, ok? O que a Bíblia fala sobre comemorar o Natal? Para os cristãos, há liberdade para comemorar o Natal e para não celebrar. Celebrando ou não celebrando, pelo fato de não celebrar também não está pecando, ok? É uma questão de consciência. E a Bíblia diz em Romanos 14,15 que há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere igual todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Isto é, se você não celebra, não julgue quem celebra.
Quem celebra, não julgue quem não celebra. E aí, ó, união. E todos, assim, no amor de Deus. Não podemos estar criticando as pessoas. Cada um tem a sua consciência para escolher como você deve realmente fazer, né? Como você deve celebrar. Eu já estou terminando aqui. Mas para os cristãos há essa liberdade aí de você celebrar. E muitos cristãos não celebram o Natal e usam muitos argumentos, porque a Bíblia não ordena que os cristãos celebrem. Ela também não proíbe. Tá? Não ordena, também não proíbe. Não existe indicação de que os primeiros cristãos celebravam o Natal. Também, qual o problema de eu colocar uma árvore de Natal na minha casa ou celebrar? Não vejo problema nenhum. E atualmente o Natal é uma celebração do materialismo, evidentemente, mas não só o Natal. A própria igreja, ela entrou por outros caminhos do mercantilismo da fé. Condenam as indulgências, mas no entanto, existem as indulgências hoje com outro nome, apenas mudou de roupagem. Ok? É o sabonete ungido, e a vassoura ungida, é o sal ungido, e por aí vai. Apenas mudou de nome. Agora, como que diz? Não me critique pelo fato do meu pecado ser diferente do teu. Vocês compreenderam? Eu não estou aqui dizendo celebre ou não celebre. Eu mesmo celebro. E por ignorância eu joguei 2 árvores de Natal lá em Foz do Iguaçu, que eu comprei caríssima, e depois me arrependi. Preciso comprar outra. A celebração popular do Natal tem sua origem em festas pagãs, como eu expliquei no início. Só que a festa que eu estou celebrando, né, que eu devo celebrar, não deve ser pagã. E Papai Noel é um mito para tirar o foco de Jesus. Concordo completamente, né? Porque Papai Noel não existe. Eles falam mais em Papai Noel realmente do que o próprio Cristo. Mas aí é problema de cada um, né? A Bíblia não ordena nem proíbe especificamente a celebração do Natal, né? Celebração do nascimento de Jesus. Mas encoraja. E o anúncio do anjo deu muita ênfase, né? Eis aqui vos nasceu o Salvador, trazendo alegria para todos os povos. E então, gente, cristãos devem celebrar o Natal de forma diferente, não caindo no materialismo. Porém, é uma época em que as pessoas comem bastante, né? Eu acho super legal, as cidades são bem ornamentadas, são lindas, são maravilhosas. Não vejo nenhum problema, mas é aquilo que eu já te falei. Se eu como carne, não devo criticar quem não come. Se eu procuro guardar o sábado, não devo criticar quem não guarda, né? Primeiramente, não é o caso aqui de falar sobre o sábado, que o sábado de hoje é bem diferente daquele antigamente. Porque se fosse guardar o sábado segundo lá o Velho Testamento, seria bem complicado. Mas não é a questão aqui. Eu creio, não só a questão de crer, a própria Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado, ok? Mas eu não prego salvação por sábado, eu prego salvação por Jesus. Há muitos que pregam na realidade. Eu não estou aqui criticando nenhum grupo, que não só é a igreja adventista do sétimo dia que guarda o sábado, tem outras igrejas que guardam, ok? E a denominação ela foi organizada pelo ser humano. A igreja somos nós somos o templo do Senhor. Um abraço, gente, que Deus abençoe a todos. Eu resolvi fazer essa live nesta manhã. Vamos comemorar o Natal ao nosso modo, segundo as nossas possibilidades, ajudando a quem nós temos que ajudar, segundo as nossas posses. E um beijo do Nelson. Deus é bom o tempo todo, meus queridos.